Conforme requerimento protocolado nessa secretaria, usará a tribuna livre a senhora Patrícia Aires para tratar de assunto referente à SAESP. Por favor, dona Patrícia. Senhor presidente dessa sessão, vereador Cássio Capelari, senhores vereadores, população que nos prestigia essa noite, amigos internautas, profissionais da imprensa, a todos, boa noite. Boa noite. Hoje eu vim aqui apresentar uma ação feita pelos cidadãos para tentar resolver o problema que é a SAESP. Um abaixo-assinado que será entregue ao prefeito Hélio Zanata e estará disponível aos nobres vereadores para apreciação. Uma das demandas constantes no abaixo-assinado já foi atendida pelo projeto apresentado pelo vereador Adriano Vitor e aprovado por todos desta Casa de Leis. O fim da cobrança ilegal da taxa do boleto bancário. Obrigada, senhores vereadores. Tenho certeza que a população da nossa cidade também agradece. Ao longo dos últimos anos, poucas propostas para garantir o abastecimento de água da nossa cidade foram apresentadas. E lamento muito não existir uma clara atitude política no sentido de transformá-las em ações. Há escassez física de água e há escassez política, porque falta decisão e falta infraestrutura. A inserção do nosso município no consórcio PCJ e o convênio com a FEIDRO me dá uma pontinha de esperança em ver os projetos saírem do papel. O que enfrentamos agora é o resultado de anos da má administração da autarquia. A mesma caixa d'água construída para abastecer 3 bairros, hoje atende o dobro. A abertura de loteamento sem a infraestrutura adequada sobrecarregou o sistema. Mas não é só isso. Nos finais de semanas e feriados, quando a nossa cidade recebe turistas, o sistema não consegue atender a todos e quem fica sem água não é o turista, é quem mora na cidade. Isso tudo por falta de investimento na infraestrutura. E o que dizer sobre o tratamento de água e esgoto? Nada, porque a gente não tem isso na cidade. Um dos pedidos do abaixo-assinado é a criação de um SAC para atender a população. O Código de Defesa do Consumidor já versa sobre o tema e este foi regulamentado pelo Decreto-Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecido por Lei do SAC. Neste decreto, em seu artigo 3º, diz: as ligações para o SAC serão gratuitas e o atendimento das solicitações e demandas previsto neste decreto não deverá resultar em qualquer ônus para o consumidor. Isso quer dizer que é obrigado que se tenha um número gratuito para ligações do consumidor. No artigo 5º do mesmo decreto, diz tacitamente que o SAC estará disponível ininterruptamente durante 24 horas por dia e 7 dias por semana, ressalvando o disposto em normas específicas. Somos consumidores de água e saneamento básico, e o fornecimento de água é serviço regulado de âmbito federal. Portanto, de acordo com inúmeros juristas, o serviço prestado pela SAESP tem sim que respeitar o Código de Defesa do Consumidor e também seus incrementos que o regularizam. Todas as outras concessionárias de serviço público têm seus serviços de atendimento ao consumidor de acordo com a lei. Por que a SAESP se recusa a cumprir a lei? A SAESP não tem nenhum serviço de atendimento viável ao consumidor. Existe um telefone da autarquia que só atende em horário comercial e fora deste horário é transferida para a guarda municipal. O que os guardas municipais têm a ver com abastecimento de água? O que eles podem fazer para sanar e atender possíveis dúvidas dos consumidores? Veja que estou nos chamando de consumidores e não contribuintes. Nós também pedimos que seja feita uma auditoria na SAESP. Não é aceitável a situação que estamos passando. E isso é resultado da má administração da autarquia desde a sua criação. E por isso pedimos investigação nas contas e nos contratos realizados por ela. Senhores vereadores, exerçam o poder e direito que lhes foi conferido ao serem eleitos, de fiscalizar. Fiscalizem as ações do Executivo, requeram informações e cobrem respostas. E se por acaso encontrarem indícios de ilícito, encaminhem ao Ministério Público. Tenho confiança que os senhores escutarão os cidadãos
e tomarão providências para a resolução dos problemas apresentados. Mas eu não podia deixar passar essa oportunidade para falar sobre outros problemas da nossa cidade. Na última sexta-feira, tivemos uma manifestação pública que percorreu ruas de São Pedro, expondo, através de vozes e cartazes, problemas que nós enfrentamos todos os dias. Quantos de vocês ouviram o povo cantando o hino nacional em frente à prefeitura? Foi emocionante. Senhores, estamos no final de junho e muitas crianças não receberam material escolar. Temos professores trabalhando sem a mínima condição de fazer uma boa aula. Temos escolas fazendo racionamento de merenda escolar. Temos escolas com apenas uma faxineira para 1000 alunos. Tem funcionário fazendo vaquinha para comprar material de limpeza e higiene para a escola. E o subsídio do transporte dos universitários, que foi promessa de campanha de alguns aqui. E a Santa Casa, que ainda não tem o seu quadro de funcionários completa, fazendo com que a população muitas vezes tenha que ser atendida em apenas 5 minutos para que o médico dê conta de todo mundo. E os médicos trabalhando em áreas que não são sua especialidade para suprir a falta de outros profissionais. E a UPA, alguns de vocês estiveram lá no dia da inauguração, e aí, 9 dos senhores estavam no ano passado para fiscalizar, e o que aconteceu? Os nossos guardas civis municipais têm apenas uma farda para trabalhar todos os dias. Nossos guardas pedem melhor aparelhamento e aumento do efetivo. Há necessidade de estruturação no quadro hierárquico e o cumprimento do plano de carreira. E ainda querem colocá-los num quartinho lá no portal. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre os problemas da cidade, mas eu só tenho 10 minutos. Então eu finalizo com um desafio aos senhores. Gostaria que cada um de vocês visitasse uma escola durante essa semana, conversar com os professores, os alunos e os funcionários, ver a real situação da escola e, depois disso, trabalhar para que os problemas sejam sanados. Desafio os senhores a ir à UMES e à Santa Casa e conversar com os funcionários e pacientes para ver o que acontece de verdade. Porque ser vereador não é só votar sim e não, não é só pedir lombada e braço de luz. O vereador tem função de fiscalizar o executivo e tem o dever de escutar os anseios do povo. Os senhores têm a missão de propor e implementar políticas públicas e projetos que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Eu não gostaria que os senhores pagassem medicamento para as pessoas que vos pedem. Quero vê-los trabalhando para que a farmácia popular tenha medicação para todos. Não quero ver os senhores doando cestas básicas do próprio bolso, e sim trabalhar para que o povo tenha seu próprio sustento. Não queria ver os senhores levando pessoas doentes no próprio carro, mas queria vê-los batalhando para que eles tenham transporte público e de qualidade para isso. Não queria os senhores usando a influência que têm para beneficiar um ou outro que vem pedir resolução dos problemas. Queria que os senhores trabalhassem por todos e para todos. Acredito sim que os senhores façam coisas assim por serem humanos e bons homens, mas quero ver essa disposição para todo o povo de São Pedro. E para finalizar, passo a vocês as palavras que a Elizabeth Santos gostaria de dizer essa noite. O cidadão tem dado provas que acompanha a indignação nacional com o descaso com o qual é tratado o país. A voz do povo se faz ouvir e grita a sua insatisfação, o seu descontentamento, a sua raiva, num verdadeiro recado aos políticos de todo o país. Como também em nossa cidade, o cidadão não tolera mais pagar impostos sem ver o retorno que seria justo. Não aguenta mais ver a impunidade de infrações às leis de alguns privilegiados e viver uma verdadeira via sacra de burocracia quando busca o poder judiciário atrás de justiça. E por isso espontaneamente grita e exige uma democracia real. E citando um professor de filosofia, desde os gregos, a democracia é isso. É povo na rua, na praça, o povo dizendo o que pensa, o que quer, o destino que quer para o governo, como querem viver, o que são leis, o que é permitido, o que é proibido. Se a democracia nasceu assim, que seja assim. Obrigada.
Eu gostaria de dizer à dona Patrícia e aos que estão aqui presentes hoje, é assim que se usa a palavra livre na tribuna. Com respeito, dizendo aquilo que pensa, no prazo que a gente tem condições de permitir para que se venham aqui. Então, pensem, reflitam. Eu gostaria até de pedir uma cópia do seu pronunciamento, depois, se fosse possível, para a gente estar tentando atender a essas requisições. Mas eu fico muito contente quando a Câmara fica cheia dessa forma e as pessoas vêm aqui para expressar os seus sentimentos. Vocês estão de parabéns, viu? Terminado, então, o expediente, nós passaremos para a ordem do dia, para a votação dos projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei complementar número 16/2013, de autoria do vereador Adriano Vitor. Parecer final, referente ao projeto de lei complementar número 16/2013, de 10 de junho de 2013. O projeto de lei complementar 16/2013, apresentado pelo nobre edil Adriano Vitor de Oliveira, remetido para análise da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de São Pedro, acrescenta a seção 4 do capítulo 3º da Lei Complementar 92/2013, que dispõe sobre o parcelamento do solo do município de São Pedro das Providências. O projeto de lei complementar em questão tem como finalidade determinar que a Companhia Paulista de Força e Luz efetue sem qualquer